O temor de que os Estados Unidos voltem a entrar em recessão e o risco de que grandes países europeus tenham problemas para honrar dívidas fizeram o mercado financeiro mundial viver uma quinta-feira de pânico. As bolsas voltaram a desabar, o dólar subiu e os bancos centrais tomaram medidas para proteger suas economias. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos viveram um risco de não conseguir pagar suas contas. O impasse político entre republicanos e democratas para elevar o teto da dívida americana preocupou os investidores e ligou o sinal vermelho no mundo inteiro. Em uma semana, as bolsas de valores ao redor do mundo perderam 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares a mais que o aumento conseguido pelo presidente Barack Obama junto ao Congresso para o limite do endividamento. A recessão americana começou em dezembro de 2007 e oficialmente acabou em meados de 2009. Mas nos últimos meses, a economia do país, que vinha crescendo, desacelerou, o que deixou o mundo em alerta. A crise financeira na zona do euro também agrava a situação da economia no mundo. A moeda perdeu prestígio e trouxe desconfiança ao mercado global. A crise se formou devido a problemas fiscais, ou seja, alguns países gastaram mais dinheiro do que conseguiram arrecadar com impostos. Com o descontrole nas contas públicas, veio o endividamento. E com isso, afastou investidores que tinham interesse em adquirir títulos públicos e privados europeus. A insegurança com a desvalorização do euro e do dólar fez com que investidores apostassem no iene e no franco suíço. Mas para barrar o interesse de investidores no Japão, que também passa por recessão desde março por causa do terremoto seguido de tsunami, esta semana o governo interviu no mercado cambial para conter a alta do iene diante do dólar. A decisão foi tomada após a moeda japonesa atingir seu nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. A expectativa de crescimento da economia global hoje é menor para o ano 2011 e 2012 do que se supunha no início desse ano. Bom dia, e as principais bolsas de valores da Ásia fecharam o pregão desta sexta-feira em queda. Já as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt operam neste momento em baixa. Sobre a crise que afeta a economia mundial, vamos conversar com o economista José Luiz Pagnussá. Bom dia, doutor Pagnussá. Hoje deve ser um dia como o de ontem, de pânico nos mercados mundiais, nas bolsas de valores? Com certeza hoje vai ser um dia de instabilidade. As bolsas já abriram em queda e a tendência do dia é se manter em queda até a divulgação do emprego nos Estados Unidos. Se essa variável de emprego se mostrar melhor do que os analistas estão avaliando, haverá certamente uma reversão do comportamento da Bolsa. A Bolsa reflete muito as expectativas do mercado e o comportamento das variáveis reais. Quando há uma dissintonia entre essas duas situações, você tem uma instabilidade na Bolsa, para cima ou para baixo. Agora, se o resultado nos Estados Unidos não for muito bom, se eles entrarem efetivamente em recessão, se a geração de empregos não acompanhar o ritmo necessário para a recuperação da economia, quais as consequências isso pode trazer para a economia mundial? Se a economia americana se mantiver num ritmo de crescimento menor, como vem sinalizando, vai significar uma retração da economia mundial. Certamente, os países que hoje se sentem tranquilos em relação aos desdobramentos da crise vão ser afetados porque vão exportar menos. E os países que estão no olho do furacão da crise econômica mundial, esses obviamente vão ter um impacto negativo também pela retração da economia mundial, porque vão exportar menos e, portanto, vão crescer menos do que já estão crescendo em função das dificuldades que estão enfrentando internamente. Agora, doutor Pagnussá, essa crise ela é um prolongamento, uma continuidade da crise de 2008 ou é uma outra crise com outras bases em problemas? É uma continuidade da crise. Na verdade, o cerne da crise está no desequilíbrio das contas públicas, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia. Esses países estão com sua área fiscal totalmente desequilibrado e altamente deficitário e com dificuldade de correção desses desequilíbrios. E agora esse agravamento momentâneo da crise se dá por uma mudança do cenário de crescimento da economia, especialmente americana.
A expectativa de crescimento da economia americana era de em torno de 3% nesse ano, e o cenário, os dados divulgados nessa semana estão mostrando um crescimento um pouco menor, e isso levou a uma preocupação, especialmente nos mercados acionários. Agora, doutor Pagnussá, e a crise na zona do euro? Ela já afetou a Portugal, Grécia, Irlanda, e agora corre o risco de chegar à Itália, de afetar mais drasticamente a Itália e a Espanha. Isso coloca em risco a própria definição de comunidade europeia? Eu acho que a questão de uma reversão da zona do euro, né, eu acho que não deve ocorrer. Não tem, esse cenário é um cenário improvável, até porque as consequências seriam piores do que o próprio enfrentamento da crise. O enfrentamento da crise significa o quê? Significa socorrer os países com dificuldade. E são muitos e exigem um investimento grande, mas isso já ocorreu na história econômica mundial em várias situações. Mesmo o Brasil, em 99, teve que ser socorrido pelos Estados Unidos, pelo Fundo Monetário Internacional, com a disponibilização de 40 bilhões de dólares para enfrentar aquele momento de desequilíbrio. E hoje o Brasil é um exemplo internacional de país equilibrado, com superávit e com crescimento econômico. A ajuda, então, pelo Banco Central Europeu, pelo Fundo Monetário Internacional, certamente vai recolocar os países europeus num caminho. Claro que esse período de baixo crescimento gera essas instabilidades, essa dificuldade, especialmente no mercado acionário. E essa crise, ela pode contaminar a Ásia? Ontem o Japão teve de intervir no câmbio para poder conter a supervalorização do iene, que é a moeda japonesa, por conta dos grandes investimentos que chegaram no país, dada a desvalorização do dólar e a do euro. Isso, de um certo modo, essa crise deve afetar os mercados asiáticos? Ou pode acontecer alguma coisa, gerar mais instabilidade na já instável economia mundial? O Japão teve que enfrentar uma situação de instabilidade na sua moeda. Isso certamente vai ocorrer em vários países. O movimento que ocorreu em termos da relação de taxa de câmbio entre os países foi em favor do dólar, ou seja, o dólar se valorizou em relação às demais moedas de uma forma geral. Isso favorece as exportações, especialmente da União Europeia, do Brasil, da China, etc., em detrimento das exportações americanas. É um movimento até contraditório do ponto de vista de que a moeda americana está se valorizando num momento de crise, mas em função de ser a moeda mundial. Mas isso não ocorre para outras moedas fortes concorrentes com o dólar, como é o caso do iene, e aí a necessidade do governo japonês de intervir no mercado. Agora, doutor Pagnussá, quanto ao Brasil, o senhor falou aí que o Brasil está numa situação privilegiada, numa situação fiscal melhor do que os demais países, mas até que ponto a gente pode se segurar nessa situação vantajosa? Nós estamos livres dos riscos impostos hoje à economia mundial? Não, nós não estamos imunes aos movimentos da economia mundial. Na verdade, o crescimento da economia brasileira, parte dele é movido pelas exportações. Se a economia mundial cresce menos, há uma redução da demanda pelos nossos produtos e, em consequência, nós vamos exportar menos e crescer menos. Então, esse movimento, essa redução do crescimento mundial vai afetar negativamente a economia brasileira.